Boa noite, Hare Krishna. Então, tudo bem, pessoal? Estamos aí de volta com mais um Noite do Dharma. Então, hoje a gente vai ver uma questão bem interessante. Ela é uma questão central da nossa filosofia também. E ela vem de uma pergunta do Girivaradari. Girivaradari perguntou assim: olha, o que exatamente significa uma ofensa aos devotos, né? Qual é o limite que nós temos, né, entre ser respeitoso com os devotos e ao mesmo tempo assim, não aceitar, né, não tolerar injustiças ou não tolerar abusos. Então é uma pergunta muito importante. A gente sabe que no Padma Purana existe uma relação de todas as ofensas que nós podemos cometer ao nome de Deus, né? As principais ofensas, porque quando a gente medita no nome de Deus, a gente sabe que esse é o processo do Dharma, o processo mais espiritual para a era que nós vivemos, né? Meditar no mantra Hare Krishna ou qualquer outro nome de Deus. A meditação em Deus, a meditação no nome de Deus, ela em si constitui um relacionamento com Deus, né? Deus, ele é absoluto, então o próprio nome de Deus e Deus não são diferentes. E quando a gente está meditando no nome de Deus, isso constitui uma relação com ele, né? E numa relação a gente pode acabar ofendendo a outra pessoa, né? Quando a gente é mal educado, quando a gente é grosseiro com a outra pessoa, isso pode estar, assim, rompendo a possibilidade da gente ter uma relação honesta, afetuosa. Então, a mesma coisa quando a gente medita no nome de Deus. Temos que tomar cuidado, né? Como que a gente está se aproximando de Krishna, como a gente está se aproximando de Deus. E aí tem a lista das 10 ofensas. E a primeira ofensa de todas que é listado é blasfemar um devoto que tem dedicado sua vida a propagar as glórias do nome de Deus. Ou seja, se a gente vai na casa de uma pessoa, a gente quer ficar amigo dessa pessoa, e a gente chega lá e a primeira coisa que a gente faz é começar a tratar mal o filho dessa pessoa, o filho assim que ela ama, não só o filho que ela ama, mas assim, o filho que ela mais ama, a gente está acabando com a total possibilidade da gente ter um relacionamento legal, né, com aquela pessoa. Então, se a gente quer criar um vínculo com qualquer pessoa que seja, a gente tem que primeiro respeitar, né? Mesmo que a gente não goste, no mínimo a gente tem que respeitar as pessoas que são muito queridas para ela. Então, já que aquela pessoa é mais querida para ela, muito querido para ela, como que você que está chegando agora vai criar uma relação com ela se isso fere a relação que ela já tem estabelecida com outra pessoa que ela gosta muito, né? Então, Krishna fala no final da Bhagavad Gita que, assim, apesar de Krishna ter declarado ao longo da Bhagavad Gita que ele é imparcial, que ele se preocupa igualmente com todas as almas, no final, no capítulo 12 da Bhagavad Gita, ele estabelece, né, que apesar dele gostar de todos os seres, de todas as almas igualmente, ser imparcial, no capítulo 2 ele fala, olha, com um devoto é diferente, né? Aquela pessoa que está tentando me servir, que está tentando seguir o caminho do Dharma, que está tentando ajudar o mundo, né? Que está tentando avançar espiritualmente, é diferente, né? Eu gosto de todos, sou imparcial com todos, estou preocupado com o bem-estar de todos, mas com um devoto ele fala, ele é muito querido a mim, né? Então, assim, ele demonstra que a imparcialidade dele é no sentido de que ele se preocupa com todos, mas ele reserva um favor especial para os devotos. Mas no final da Bhagavad Gita, Krishna ainda faz um extra. Ele fala que aqueles devotos que estão assim dedicando suas vidas a tentar transmitir a mensagem da Bhagavad Gita para outras pessoas, ou seja, que estão tentando representar Krishna, que estão correndo riscos, que estão dedicando seu tempo, né, que estão assim abrindo mão de parte valiosa da sua energia, da sua saúde, das suas economias, para levar a mensagem de Krishna para outras pessoas, para dar bem-estar espiritual para elas, ele vai falar, olha, esse aí é o mais querido para mim, né? Então Krishna fala que aquele que está assim ocupado em propagar o conhecimento espiritual é a pessoa mais querida para ele, né? Então imagina, como que a gente vai ter uma relação com Krishna se a gente não respeita os devotos que são muito queridos para ele, e especialmente os devotos que estão dedicados a propagar o conhecimento espiritual, que ele fala que são os mais queridos a ele, né? Então, o Padma Purana, quando começa essa relação de 10 ofensas que a gente tem que tentar evitar para ter uma meditação bem sucedida nos nomes de Deus, começa falando, olha, primeira coisa, não blasfema, não ofende, né? não menospreze, não maltrate esses devotos assim que estão dedicando, né? Estão dedicando ao máximo que eles podem para propagar a consciência espiritual. Mesmo que eles tenham erros, mesmo que eles tenham defeitos, respeite eles, né? Então, assim, as pessoas inevitavelmente possuem erros, né? E mesmo um transcendentalista, ele também tem erros nesse mundo, né?
Então, qualquer coisa que a gente faça nesse mundo também vai ter erros, né? Mesmo que seja uma ação que a gente está tentando fazer da forma mais pura possível. O Krishna fala isso no capítulo 3 da Bhagavad Gita. Ele vai falar que todo fogo tem uma fumaça. Da mesma forma, toda ação nesse mundo é marcada por defeitos. Mesmo que essa ação venha de uma pessoa que ela está tentando honestamente se purificar, honestamente servir a Krishna, né? Então, assim, as pessoas elas têm muitas falhas, e mesmo, inclusive, devotos avançados vão ter muitas falhas, né? E aí a gente pode, assim, acabar perdendo o interesse de se relacionar com os devotos por causa dessas muitas falhas, né? Que eles podem vir a possuir. E tem uma vez que um discípulo de Prabhupada falou isso para Prabhupada. Ele mandou uma carta e falou: Prabhupada, eu tô tendo problema com esses 2 devotos aqui. E falava lá, né, o nome dos devotos, e eles, assim, têm esse erro, esse defeito. E eram, assim, devotos que eram muito importantes para Prabhupada, eram líderes, assim, né, que estavam assumindo todo tipo de responsabilidade. E ele basicamente fala que ele não queria conviver com essas 2 pessoas, né, porque eles tinham muitos erros, assim, né, muitas coisas que eles não conseguiam fazer direito, eles tinham problemas, alguns problemas no comportamento deles, né. Então, Prabhupada responde para ele falando assim: olha, tudo bem, você não precisa, né, conviver com essas pessoas. Só que, na verdade, eu queria te dar um conselho. Talvez seja melhor você parar de adorar Krishna. Porque se você adorar Krishna, você vai acabar indo para Vrindavana, né? Você vai para o local espiritual onde Krishna vive. E lá você vai acabar se relacionando com muitas almas, né? Assim, muitas almas que estão lá, assim, que são devotas de Krishna. Você vai se associar com Radharani, com o próprio Krishna. E mesmo Radha e Krishna, você vai ver muitos defeitos nele, né? Quando Krishna, ele vê Radharani, assim, ele tá pensando em Radharani, Krishna fica tão confuso que, em vez de ordenhar as vacas, porque ele tá tão, assim, em êxtase amoroso com Radharani, ele começa a ordenhar os touros. E Radharani, ela se veste toda errada quando ela fica pensando em Krishna. Então você vai olhar para ele e vai falar: nossa, olha só esses caipiras, eles não sabem nem se comportar direito, assim, né? Eles não têm muita educação. E o que dizer de Radha Krishna, né? Lá tá cheio de almas, você vai começar a ver defeito neles. Então, muitas vezes, quando a gente vê defeito numa pessoa, não é defeito de verdade, né? Prabhupada fala nessa carta. É só variedade, né? A pessoa, ela pensa de um jeito diferente da gente, a pessoa se comporta de um jeito diferente da gente. E, assim, ele falou assim: já que você tem um filtro tão seletivo, já que você é tão rigoroso ao analisar os outros, é melhor, eu te dou esse conselho, você meditar no Brahman pessoal, né? E aí você, em vez de ir para Vrindavana, onde tem muitas almas, assim, se relacionando amorosamente com Krishna, você vai ficar numa boa, no Brahman, fundido nessa luz espiritual, sozinho, sem ninguém para te incomodar, né, sem ninguém para você ver defeito, sem ninguém para mudar as coisas de lugar, sem, assim, não tem ninguém com defeito lá não tem ninguém, só tem você. Então ele fala: é melhor você deixar de ser um devoto de Krishna, já se você é tão rigoroso, assim, na sua análise interpessoal, né. Então Prabhupada mostra muito bem a ideia, né, de que Krishna aceitou essas almas, né. E se nós não queremos aceitar essas almas, é melhor a gente não ser um devoto de Krishna, porque Krishna já aceitou essas almas, né? Então, a gente vai ver também Vishwanatha Chakravarti, um grande mestre da tradição de Bhakti, falando que quando a gente tem problemas de entender o Siddhanta, ou seja, a conclusão filosófica das escrituras, tudo bem, isso assim não é um motivo pra gente ficar, assim, a gente não vai perder a nossa vida espiritual só porque a gente está com problemas de entender a filosofia. Porque se a gente não consegue entender a filosofia, a gente tem um recurso para ajudar a gente tem os devotos, né? Você pode se aproximar de um devoto e aquele devoto vai te instruir com calma, com paciência. Você pode procurar um devoto que te entende, que fala a sua língua, né? Que você se sente à vontade com ele e tirar suas dúvidas com ele. Então, assim, se você tá com dificuldade de entender a filosofia, pelo menos você tem a ajuda dos devotos. Se você está com dificuldade de seguir o sadhana, né, assim, a disciplina espiritual, tudo bem, você pode ir lá e buscar ajuda dos devotos, né? Você pode confessar para algum devoto com quem você se sinta à vontade, que você confie, que você se inspire espiritualmente, para pedir ajuda para ele, falar: eu tô com essa dificuldade na minha vida espiritual, tô com esse vício, tô com aquele problema, eu fiz aquele erro, eu deixei de fazer aquela coisa, eu tô enrolado, eu tô, né? Assim, você pode confessar isso para esse devoto e o devoto vai, né, assim, vai tentar te ajudar. Você vai ter a misericórdia daquele devoto ao seu dispor, né? Você vai ter a ajuda de devotos que você aprecia e que são mais avançados que você para te apoiar. Agora, né, então ele fala: se você não consegue entender a filosofia, se você não consegue se comportar da forma correta,
tudo bem, assim, ainda assim você vai conseguir avançar na sua vida espiritual com a amizade dos devotos. Ele fala, agora, se você perde a amizade dos devotos, se você, assim, não tem a capacidade de se relacionar bem com os devotos, ele vai falar, aí não adianta nada, né? Porque qualquer problema que você tiver, não vai ter ninguém para te ajudar. E além disso, assim, se você entende a filosofia, qual é, assim, a culminação da filosofia? A culminação da filosofia é que você tem que servir, né? Mas quem você vai servir se você não consegue se relacionar bem com todo mundo? E para que a gente segue o sadhana? Para que a gente segue a disciplina espiritual? Para ter boas qualidades, para sermos mais puros, para a gente poder se relacionar melhor com as outras pessoas. Então o que adianta ter um sadhana, ou seja, uma prática rigorosa, se você não se relaciona bem com ninguém, né? Então no final das contas é tudo sobre relacionamentos, a vida espiritual. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado nos nossos relacionamentos, a gente tem que tentar manter muita integridade, né? E no final das contas, se a gente perde o interesse nos devotos, se a gente passa a menosprezar a companhia, a amizade deles, então no final das contas, assim, os devotos seguem aquela filosofia, os devotos têm aquelas práticas espirituais. Quando a gente perde o interesse nos devotos, a gente acaba perdendo o interesse também na filosofia e nas práticas. A gente não vai conseguir ter vida sustentável sem sadhu-sanga, sem associação com os devotos, né? Prabhupada fala que vida espiritual sem sadhu-sanga, sem amizade com devotos, é só uma fantasmagoria, uma ilusão. Né? Então a gente entende, assim, os perigos da gente desenvolver uma mentalidade muito ofensiva com os devotos, né? Então, essa ofensa aos devotos, né? Chaitanya Mahaprabhu, né, esse avatar mais misericordioso de Krishna, chamava isso da ofensa do elefante louco. Ofensa do elefante louco porque ele comparava, né, assim, a nossa vida espiritual a como a gente preparar um jardim. A gente está preparando um jardim para, nesse jardim, florescer a trepadeira de Bhakti, né? Bhakti é como uma planta trepadeira. A planta trepadeira ela vai subindo assim por uma cerca viva e vai alcançando alturas cada vez maiores, né? Então Bhakti é assim, Bhakti vai usando esse mundo material para fazer com que a gente vá escalando para o mundo espiritual. Então ele vai comparando, Chaitanya vai comparando toda a vida espiritual a um jardim. E aí ele fala que quando a gente começa a ofender os devotos, isso é como se um elefante entrasse assim, pisoteasse todo o nosso jardim. A gente podia estar fazendo o jardim todo bonitinho, cuidando, adubando, né? Ou seja, meditando, fazendo tudo certinho, fazendo jejuns, lendo livros, entendendo a filosofia. Mas quando a gente começa a ofender os devotos, é como se os elefantes entrassem e pisoteassem o nosso jardim inteiro. Acabou qualquer possibilidade que a gente tem de prática devocional. Então Chaitanya fala que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então vamos entender melhor agora um pouco o que significa essa Vaishnava aparada, né? Como é chamado tecnicamente em sânscrito. Vaishnava ninda ou Vaishnava aparada. As duas palavras, né, os dois termos significam a mesma coisa, que é uma ofensa ao devoto, né? A gente vai ver, por exemplo, que assim, um exemplo de Vaishnava aparada, um exemplo de ofensa aos devotos, é dado numa história de Rupa Goswami. Rupa Goswami era o principal discípulo de Chaitanya, desse avatar de Krishna. E uma vez Rupa Goswami, que era um devoto muito avançado, né, com certeza, ele estava assim meditando, e na meditação dele ele tem um vislumbre do mundo espiritual. E nessa visão assim que ele tem do mundo espiritual, ele vê Radha e Krishna, Radharani e Krishna, balançando, né, assim, os dois brincando num balanço. E ele começa a desfrutar daquilo, né? Imagina, assim, o êxtase de você estar vendo diretamente o mundo espiritual e ver Krishna e Radharani contando piadas, sendo, assim, amorosos um com o outro e balançando no balanço. E, assim, eles começam a se provocar um ao outro, né? Aí, assim, Krishna, ele acaba mordendo um doce nessa visão que ele tem, né? E era um doce muito suculento. Então, assim, esse recheio que tinha no doce voa em Radharani, assim, respinga em Radharani quando o Krishna come. É uma situação muito engraçada, assim, né? Eles estão um provocando o outro e fazendo brincadeiras, e quando o Rupa Goswami vê isso, ele acaba rindo, né? Ele fica rindo. E então ali perto tinha um devoto que estava passando que era manco. Então esse devoto manco passa e vê Rupa Goswami cantando japa, olhando diretamente para ele e rindo. E ele pensa, ele tá assim, zombando da minha cara porque eu sou manco, né? Na verdade não era nada disso. Rupa Goswami, ele tava rindo, ele não tava nem vendo aquele cara, ele tava perdido na visão espiritual dele e tava vendo Radha Krishna. Só que nessa hora, como esse devoto se sente ofendido por algo que Rupa Goswami fez sem malícia nenhuma, é dito assim que Rupa Goswami na hora ele perde aquela visão.
ele perde o contato com o mundo espiritual e quando ele olha assim já não tem mais ninguém, porque o cara manco já foi embora, irritadíssimo com Rupa Goswami. E Rupa Goswami, ele sinceramente não sabe o que fazer, né? Ele não sabe porque que ele não estava mais vendo o mundo espiritual, mas ele entende, eu devo ter ofendido algum devoto. Né? Por isso eu perdi o contato com o mundo espiritual. Quando a gente ofende algum devoto, a gente perde o contato com Krishna. Então ele sai tentando procurar assim para ver quem estava ofendido com ele, né? E ele não consegue nenhuma pista, então ele resolve dar um festival, fazer um festival e convidar todo mundo. E no festival ele ia conversar com as pessoas. Então, se as pessoas tratassem ele bem, não era aquela pessoa que ele tinha ofendido. A pessoa que não tratasse ele bem era a pessoa que ele tinha ofendido e ele ia pedir desculpas para ela. Então ele faz esse festival e quando ele chega lá, a única pessoa que estava de cara virada para ele era esse cara manco, esse devoto manco, era um devoto manco, né? E aí o Rupa Goswami pede desculpas para ele sem nem saber o que ele tinha feito, né? E o devoto manco, assim, aceita as desculpas dele. E Rupa Goswami, depois disso, consegue voltar a ver o mundo espiritual. Então esse passatempo tem uma lição, essa história tem uma lição, né? A ofensa não foi causada pela intenção, assim, de Rupa Goswami, né? Ele não maltratou o cara por querer, na verdade, ele fez algo totalmente sem malícia. Então, assim, não existia, assim, uma ofensa real. Agora, o que existia era um sentimento de ter sido ofendido realmente, né? O cara manco, ele se sentiu ofendido, porque foi tudo mal entendido, mas ele, assim, realmente se sentiu se sentiu ofendido. Então, o Rupa Goswami, ele foi lá e fez a parte dele, né? Ele foi e esclareceu a situação, ele, assim, reparou, né, de alguma forma, ele reparou a pessoa, mesmo que ele não tenha tido a intenção de errar, né, assim, já que o cara se sentiu ofendido, e ele não errou, né, o Rupa Goswami não fez nada de errado, mas já que a pessoa estava ofendida, não custava nada, né, e esclareceu o mal entendido, né. Então isso revela algo sobre Vaishnava Parada, né? Ela está muito ligada ao sentimento das pessoas. Com certeza Rupa Goswami era um devoto muito mais elevado do que esse devoto manco. O devoto manco, com certeza, era um devoto muito imaturo, porque se sentiu ofendido por bobeira, né? Só por ver uma pessoa rindo dele. Então, assim, a pessoa que se sente muito ofendida, ela é imatura. Né? Talvez ela nem seja uma boa devota. A pessoa que se ofende muito, com certeza não avançou na vida espiritual ainda. Krishna mesmo vai falar isso, né? Que assim, o fato de uma pessoa ficar muito melindrada, né, muito preocupado como os outros veem ele, isso é sintoma de que ele é um devoto muito imaturo, né, assim, com quase nenhum contato com a vida espiritual de verdade. Mas se essa pessoa se sente ofendida, assim, você não deve menosprezar os sentimentos dela, você tem que ir lá e assim, tentar esclarecer a situação. Então, assim, a ofensa aos devotos diz muito respeito ao mundo interno dela. Agora, se você tenta pedir desculpa por uma pessoa, mesmo que tenha sido tudo mal entendido e você não fez nada de errado e você tenta se desculpar com aquela pessoa e ela não aceita as suas desculpas, bem, aí já não é mais problema seu, né? Não podemos considerar que você está cometendo uma ofensa, né? Aí é simplesmente a falta de maturidade dela que está gerando toda uma situação psicológica. Se você fez sua parte de tentar esclarecer um mal-entendido, né? De tentar contornar uma situação que você nem teve a intenção de criar e mesmo assim isso não for reparado por imaturidade da outra pessoa, tudo bem. Aí você só canta Hare Krishna, que o próprio cantar de Hare Krishna vai, assim, consertar a situação, vai, assim, digamos, expiar essa ofensa que você cometeu, entre aspas, né, mesmo sem o perdão da outra pessoa. Então, isso é a primeira parte de um comportamento de um devoto. Um devoto, ele não deve, sim, ser arrogante de não querer esclarecer mal-entendidos. Ele tem que tentar esclarecer os mal-entendidos. Agora, a outra parte dele é que ele também tem que estar sempre disposto a perdoar. Do mesmo jeito que ele tem que estar sempre disposto a buscar o perdão, ele tem que estar sempre disposto a perdoar. E aí tem uma outra história muito significativa, né, em relação com isso, que é a história de Ambarisha Maharaja. Ambarisha, ele era assim um grande rei e ele era um devoto muito avançado, né? E o que acontece é que ele resolve fazer um jejum, né, para poder se beneficiar espiritualmente. Todo o povo resolve seguir ele nesse jejum que ele estava fazendo, porque quando ele está fazendo esse jejum, isso é uma austeridade, todo o povo se compadece com ele, porque ele era tão bondoso com o povo que toda a população assim sentia que ele era o próprio pai deles, né? E eles assim queriam participar daquilo junto com ele. Então todo o reino começa a fazer aquele jejum junto com o rei Ambarisha. E quando o rei estava perto do momento de quebrar o jejum, porque era um jejum astrologicamente calculado, né? Tinha um exato momento para quebrar o jejum,
ele manda os cozinheiros do reino fazerem um banquete imenso para todo mundo quebrar, todo o reino se reunir ali e quebrar o jejum com uma grande festa, já que estava todo mundo participando daquela austeridade espiritual. Ele queria dar uma festa, né, em compensação para a galera. E aí, nesse momento, chega um sábio que ficava viajando, um yogi, na verdade, né, que ficava viajando com seus discípulos por toda a Índia, chamado Durvasa. E Durvasa, ele era um renunciante, ele não tinha posse alguma, ele ficava só viajando, né, com seus discípulos. E naturalmente a gente tem a tendência a achar que uma pessoa que é totalmente renunciada, ela é mais avançada do que alguém que está lidando com esse mundo material. No caso dele, que era um rei, ele lidava com muitas responsabilidades materiais, com muitas opulências materiais. Então nosso comportamento é que seria mais intuitivo achar que Durvasa seria mais sábio do que o rei Abarisha, né? E não era o caso, o rei era mais aprofundado, né? Ele tinha mais maturidade espiritual do que esse yogi Durvasa, porque Durvasa, como o nome dele já diz, Durvasa em sânscrito significa literalmente aquele que é difícil de você receber na sua casa, porque Durvasa, ele era assim muito temperamental, né? Então, se você recebesse ele na sua casa e você fizesse qualquer coisa que ofendesse ele, né, e ele se ofendia muito fácil, ele jogava uma maldição em você. Então, assim, o rei Abarisha fica já preocupado quando vê esse yogi, que era famoso, Durvasa, chegando no reino, e toda a população junta ali, ele fica preocupado de não receber ele com a etiqueta apropriada e ele jogar uma maldição no reino, né? Então ele convida ele para ser o convidado número 1, assim, um convidado VIP daquele festival que eles iam dar, né? E ele avisa, olha, daqui a pouco a gente vai quebrar o jejum. Então, assim, você é o primeiro que vai comer, né? Você e seus discípulos. E só que, assim, é daqui a pouco que a gente vai quebrar o jejum, porque é um jejum astrológico. Se a gente não quebrar nesse momento exato, é como se a gente não tivesse feito o jejum. E aí Durvasa fala, tudo bem, só que a gente quer tomar um banho primeiro, eu e meus discípulos. E aí o rei mostra para ele onde eles podiam tomar um banho, mas pede para eles serem rápido, porque já estava na hora de quebrar o jejum. Só que eles vão lá e demoram, né? Eles estavam vindo de uma viagem, estavam cansados. E quando dá a hora de quebrar o jejum, o rei não pode ficar esperando eles, porque ele não ia fazer o povo todo, assim, perder o benefício de ter feito o jejum só porque o cara lá estava demorando. Então ele vai e toma 3 gotinhas de água, só para falar que ele tinha quebrado o jejum, e depois manda anunciar o reino. O rei já quebrou o jejum, todos vocês podem quebrar. E o pessoal começa a se fartar daquela comida toda, e quando Durvasa, o yogi, chega, ele fica tão irado, né? Porque o rei que tinha prometido que ele ia ser um convidado VIP, assim, sem cerimônias, já começou a festa sem ele chegar, né? Ele fica tão irado que ele vai e usa os poderes iógicos dele para convocar um monstro e esse monstro ir lá e destruir o rei. Só que nessa hora, o rei ele é salvo pela chakra. A chakra é a arma que Vishnu, né, a arma que Deus usa para proteger os seus devotos, né, formato assim de um disco. É até o símbolo do Clube do Dharma, né, o símbolo do Clube do Dharma é a chakra. Então assim, a chakra ela aparece do céu, vai lá e mata o monstro, né, e depois começa a perseguir esse yogi, assim, pelo que ele fez, né, de jogar um monstro para matar o rei, sem nem pedir um esclarecimento da situação. Então esse yogi Durvasa, ele vai se teletransportando para diversos planetas, fugindo da chakra, e a chakra vai atrás dele, né? No final ele usa todos os poderes dele e vai diretamente para o mundo espiritual, conversar com Vishnu, conversar com Deus, pedir desculpa por qualquer coisa que ele tenha feito. E aí Deus fala, não pede desculpa para mim não, né? Você não fez nada errado comigo, você, na verdade, ofendeu o meu devoto, você ofendeu o Ambarisha. E ele fala, eu não sou independente. As pessoas acham que Deus é independente, mas eu sou totalmente dependente do amor dos meus devotos. Eu não posso deixar de proteger o meu devoto. Então vai lá e pede desculpas para Ambarisha. E aí ele volta para esse mundo, né? E pede desculpa pro rei, mas o rei não tinha nem se importado, o rei não tinha nem se sentido ofendido, né? O rei perdoa ele totalmente, né? Então, assim, a gente vê o contrário aí, né? A gente vê a postura de um devoto e de um materialista. O materialista, que era Durvasa, por qualquer coisa fica irritado, por qualquer coisa acha que foi ofendido. Mas, na verdade, ele não foi ofendido. Ele que causou um problema, um mal-estar pro rei. O rei resolveu a situação do jeito que pôde e, no final, ele ainda ficou zangado com o rei. Só que, apesar dele ter tentado matar o rei, ainda assim o rei não ficou ofendido, porque o rei entendia que era tudo mal entendido e estava disposto a perdoar. Então a gente vê a característica de um devoto, né? Um devoto ele é tolerante, ele exerce o seu perdão, né? Então, inclusive, essas são as duas principais características de um devoto, né? Ele é tolerante e ele é misericordioso. Então a gente também tem que sempre exercitar isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado para não ofender outras pessoas, a gente tem que, assim,
perdoar, tá sempre disposto a perdoar, né? Mesmo que alguém tenha errado com a gente, quando essa pessoa, né, vai lá e pede desculpa, a gente tem que, assim, engolir, né, o nosso ego e perdoar a pessoa, porque a gente entende que nós mesmos já cometemos muitos erros, né? Quem é a gente para julgar, quem é a gente para não perdoar? Krishna mesmo está perdoando a gente tantas vezes que a gente tem que estar sempre disposto a perdoar. Então, negar o seu perdão para alguém, né? Quando alguém pede o perdão a você e você ainda fica assim, insistindo, mesmo que a pessoa tenha errado, né? Se a pessoa pede perdão para você, faz parte da etiqueta de um devoto perdoar aquela pessoa, né? Ajudar aquela pessoa e, assim, não ficar apontando o erro dela, não usar essa situação para se sentir melhor, né? Para você se sentir superior àquela pessoa. Aquela pessoa tá errada e você estava certa, né? Pode existir, assim, um orgulho nesse momento, né? Agora, quando a gente fala em perdoar alguém, a gente tem que entender, né, que isso pode ser perigoso, né? Porque uma pessoa, ela pode usar da nossa tolerância, ela pode usar da nossa bondade para ficar prejudicando a gente constantemente, né? Assim, a pessoa, ela pode fazer isso. Né? Existe malícia nesse mundo, né? Então, Bhaktisiddhanta, que é o mestre de Prabhupada, ele fala que quando alguém erra sem malícia, a gente tem sempre que perdoar essa pessoa, independente de qual tenha sido o tamanho do erro. Se não houve malícia, a gente tem que estar sempre disposto a perdoar. Um erro foi cometido sem querer. Se a pessoa agiu com malícia, agiu com má fé, né? Mas depois disso, você vai lá e mostra o erro dela e ela muda, né? Assim, ela se arrepende, você vê que ela se arrependeu genuinamente, você perdoa essa pessoa. Agora, alguém que está cometendo sempre o mesmo erro, aí fala que se arrependeu, mas vai lá e faz de novo, né? Aí já existe uma malícia, né? A pessoa, ela tá, assim, premeditando o erro dela, né? Assim, ela não tá mudando o caráter dela. Então, essa pessoa, ela não deve ser perdoada, né? Mesmo pro próprio benefício dela, para ela tomar um choque de realidade, né? Então, quando alguém, assim, é reincidente no erro, comete o mesmo erro muitas vezes, né? Aí você tem que se afastar dessa pessoa. Né, assim, você não vai ficar julgando e condenando ela, mas você se afasta, né? Então, você para de perdoar o erro dela nesse sentido, né? Você se afasta dela, é melhor se afastar. Então, isso é um outro ponto, né? Assim, não ofender os devotos não significa tolerar qualquer coisa que os devotos façam, né? Em nome de humildade, né? Em nome de assim, ser puro, ser, né? Não, isso não vale, não é essa a regra. E a gente tem até um exemplo de uma história que é bem marcante, que é a história de Sati, né? Sati, ela era a esposa de Shiva, a primeira esposa de Shiva. Na verdade, Shiva é casado com Parvati, a gente sabe, né? E Parvati, na verdade, é a reencarnação dessa primeira esposa de Shiva, Sati, né? As duas esposas de Shiva, na verdade, é a mesma pessoa que morreu e reencarnou de novo e casou com Shiva de novo. Então, Sati, né, a primeira encarnação da esposa de Shiva, ela tinha um pai chamado Daksha. Daksha, ele era, assim, um semideus muito poderoso no universo, né? Ele tinha muita prosperidade, muito conhecimento, ele era um grande sacerdote entre os semideuses, né? E era riquíssimo, e ele tem muitas filhas, e ele casa essas filhas dele, todas assim com grandes semideuses poderosíssimos, né? Então, assim, ele fica muito orgulhoso, muito vaidoso da família que ele constituiu, né? Era uma família altamente aristocrática, ele já era poderoso, mas ele casa as filhas dele com, assim, semideuses muito poderosos também. E a filha caçula, que era a filha preferida dele, a queridinha do papai, que era Sati, ela resolve casar com Shiva, ela se apaixona por Shiva, né? E Shiva, assim, Shiva não era exatamente o que Daksha considerava um bom partido, né? Shiva, a gente sabe como ele é, né? Assim, ele não tá nem aí para o que ele vai se vestir. Shiva anda nos cemitérios, anda com os fantasmas, né? Shiva é aquele cara, assim, muito doidão, né? Mas Shiva é extremamente avançado, né? Shiva é conhecido como... tem um verso das escrituras que fala, né? Vaishnava Yata Shambho, que Shiva é o maior dos devotos nesse mundo. Então Shiva, ele, assim, ele é uma grande alma, né? Ele tem o poder de destruir o universo inteiro, porque esse poder só poderia ser confiado a ele. Só ele tem responsabilidade suficiente para destruir esse universo na hora que esse universo tem que ser reciclado, recriado, né? Então, assim, Shiva é uma grande alma, mas ele não se importa muito com as convenções sociais, né?
E Daksha não gosta nem um pouco da filha preferida, da filha predileta dele casar com uma pessoa como Shiva. E aí ele começa a maltratar Shiva, né? Assim, ele não trata Shiva como um parente. E aí ele sempre, quando ele dá festas, né? Ele dava festas assim incríveis e convidava todos os semideuses. Ele não convida mais Shiva e não convida Sati, porque ele considera que ela já não faz mais parte da família dele porque casou com Shiva. E Sati uma hora fica muito irritada com isso, né? Assim, olha só a mensagem que ele está querendo, que meu pai está fazendo, está tentando transmitir para toda a sociedade assim galáctica, né? Toda a sociedade dos semideuses. Ele convida todo mundo e não convida o meu esposo, Shiva. Então ele está querendo humilhar Shiva em público. Ele está querendo que todo mundo chegue na festa e fale, poxa, Shiva não está aqui, ele não deve ter sido convidado, né? Ele não deve ser considerado digno para estar na festa. Aí ele fala assim, né? Ela pensa assim, quem é ele para tratar meu esposo assim? Ele nem conhece ele, nem sabe do avanço dele. Então ela vai lá e vai assim desafiar o próprio pai, né? Ela chega lá e desafia Daksha no festival, na frente de todo mundo, né? E aí Daksha humilha ela e humilha Shiva em público. Shiva não foi na festa, né? Mas mesmo assim ele chega lá e começa a falar mal de Sati e falar mal de Shiva. E aí Sati, né? Ela teve essa atitude de ir lá e desafiar o pai em público. E o pai dela, né? É alguém mais velho, né? A gente tem sempre que respeitar os mais velhos. Existe um princípio na etiqueta védica, que é chamado Maryavada Vyatikram, né, que assim é muito importante a gente respeitar os mais velhos, né, principalmente se o mais velho for um líder espiritual, né, então assim, isso é extremamente importante. Então, ela foi lá e desafiou alguém em público, ainda assim desafiou alguém que era mais velho, que era mais respeitável, que era o pai dela, né, imagina, o pai e a mãe são os nossos primeiros gurus, né, então era algo assim extremamente chocante. Mas Prabhupada explica que ela não estava sendo ofensiva, né? Por que ela não estava sendo ofensiva? Porque ela estava testemunhando uma situação de abuso constante, que era de Daksha, e Daksha não estava nem assim humilhando, né? Nem ela. Estava humilhando Shiva, que era o esposo dela, era outra pessoa e era um grande devoto. Então, assim, nós não devemos, né, assim, em nome de humildade, em nome de não ofender uma pessoa, deixar que essa pessoa faça mal para outras pessoas, mesmo que seja um devoto, né? Se a gente vê um devoto que está perturbando outras pessoas, que está, inclusive, afastando outras pessoas, assim, da consciência de Krishna por causa do comportamento dela, né? E se essa pessoa é um devoto mais antigo, assim, você tem que ir lá, se é a sua responsabilidade, né? Se é seu dharma, você tem que ir lá e tem que corrigir essa pessoa, né? Digamos que essa pessoa, ela, assim, o seu caminho acaba cruzando com o caminho, né, dessa pessoa. Você tem, assim, a responsabilidade sobre um grupo de pessoas e essa outra pessoa mais velha, um devoto mais antigo, começa a perturbar essas pessoas, tratar elas mal, você tem que ir lá e tem que mostrar, né, para aquela pessoa que ela está agindo de forma errada. Isso não é uma ofensa, isso faz parte do seu dharma, né? Ir lá e corrigir quem está agindo de forma errada. Se você não tem nada a ver com a situação, né, se não é seu dharma, se não é sua responsabilidade, você ir lá e corrigir essa pessoa, ainda assim você não deve ser omisso. Ainda assim você deve procurar alguém cujo dharma seja corrigir aquela pessoa e pedir para aquela pessoa, né, ser corrigida. Então, a gente não deve tolerar, assim, comportamento abusivo, né, assim, relacionamentos tóxicos, só em nome de não ofender. Porque se a gente faz isso, na verdade, a gente está ofendendo todas as pessoas que estão sendo abusadas, todas as pessoas que estão sendo, assim, postas em risco, né, assim, emocionalmente, por causa do comportamento daquela pessoa que, a princípio, a gente está respeitando, né. Então, esse é um ponto também. Aí, um outro ponto para a gente pensar sobre essa questão de ofender os devotos, né? É achar que assim, bem, eu ofendi uma pessoa, ofendi um devoto, né? O que eu posso fazer? Além de pedir desculpas, tem uma história muito interessante, que é a história de Jagai e Madai, né? Jagai e Madai, eles eram, assim, as piores pessoas possíveis, né? Eles eram beberrões, ladrões, meio criminosos, né? E eles ofendem Nityananda, né, que é o grande associado de Chaitanya, e quando eles ofendem Nityananda e depois eles percebem a besteira que eles tinham feito, né, e eles pedem desculpas para a ofensa que eles tinham feito contra Nityananda, Nityananda e Chaitanya perdoam eles.
Só que Chaitanya aconselha a eles que eles façam algum tipo de compensação pela ofensa deles, né? Então, Jagai e Madai, eles vão lá e criam um balneário, né? Um local assim para as pessoas se refrescarem, num local de peregrinação. Então, muitos devotos passavam ali para peregrinar e ficavam cansados, né? Ficavam suados, ficavam com calor, e agora eles tinham um balneário para se refrescar. Então, quando a gente ofende alguém, ao invés também de só pedir perdão, Chaitanya mostra que o que a gente pode fazer é também tentar fazer algo positivo, né? Assim, pedir desculpa pela nossa ofensa é parte do processo de, assim, restauração da confiança que foi quebrada, mas ele fala pra gente criar algum tipo de compensação, né? Então, se você, assim, acabou sendo hostil com alguém, então dá um presente para essa pessoa, né? Tentar fazer algo para restabelecer a confiança, né? Se você ofendeu uma comunidade inteira de devotos, ir lá e tentar criar uma facilidade para eles. Então, não só pedir assim, perdão, né? Mas tentar reparar isso de alguma forma também, construindo algo, dedicando sua energia, dedicando, né, seus esforços para reparar aquela situação. E, assim, um outro ponto é que pode ser que a gente conviva, né, com devotos, como a gente falou lá no começo, na carta de Prabhupada, que simplesmente a gente não consegue conviver numa boa com eles, né? Porque o nosso jeito, né, de viver o nosso processo devocional, ou as nossas próprias características, né, simplesmente podem entrar em conflito com aquela pessoa, e aquela pessoa também pode ter problema com a gente, ou aquele grupo de pessoas, né? Então, uma coisa que a gente acaba vendo nas escrituras é que a gente tem que procurar a nossa turma, né? Não adianta a gente, assim, tentar forçar a ter amizade com pessoas que a gente simplesmente não vai conseguir, porque isso pode fazer com que ou a gente acabe sendo ofensivo com essas pessoas sejam ofensivas com a gente. Então a gente também tem, assim, o direito de buscar sadhusanga, né? De buscar a companhia que, na verdade, satisfaz as nossas necessidades psicológicas, com quem a gente consegue ter uma boa interação, né? Então a gente vê, tem uma escritura chamada Bhakti Ratnakara, que mostra como foram as primeiras décadas do movimento Hare Krishna sem Chaitanya, né? Depois que Chaitanya ele volta para o mundo espiritual, como foram as primeiras décadas do movimento Hare Krishna, e a gente vê que os devotos eles estavam todos unidos em volta de Chaitanya, mas depois que Chaitanya vai embora, o que acontece é que eles acabam formando grupinhos por afinidade, né? Então eles eram um grupo só, mas eles acabam se dividindo em 6 grupos dependendo da afinidade deles. Então a gente vê, né, que Jana Videvi, que era a grande líder dos devotos naquela época, ela não vê isso como uma coisa negativa, ela vê isso como uma coisa, assim, até madura, né? Eles preferiram ficar convivendo com quem eles se relacionavam bem, né, entre as pessoas que eles admiravam, né? E convivendo numa boa, do que tentar forçar uma amizade que não existia, né? Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade de admirar, de respeitar uma pessoa, ou quando a gente convive com aquela pessoa, nossa assim, personalidade é totalmente incompatível. Quando a gente não convive com aquela pessoa, a gente só encontra ela ocasionalmente, se a gente tem diferenças, né, assim, pessoais, essas coisas elas são muito minimizadas, né? É muito fácil a gente respeitar uma pessoa que a gente encontra ocasionalmente, que a gente não compartilha a intimidade, né? Então a gente tem que, assim, respeitar todos os devotos. Mas intimidade, né, e convívio próximo a gente tem que selecionar também para não acabar caindo nesse risco de ofender. Então isso é uma coisa muito mal interpretada. Às vezes as pessoas vão falar isso, né? Que você tem que ser humilde e tentar tolerar aquela pessoa, conviver com aquela pessoa, né? Fazer esse esforço, essa austeridade de conviver com aquela pessoa que você simplesmente não consegue ter um bom convívio. Mas a gente vê que o exemplo das escrituras não é bem esse, né? Que a gente, na verdade, tem todo o direito de buscar os grupos de afinidade, justamente, inclusive, para prevenir isso, né? Prevenir esses comportamentos ofensivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas questões todas de ofensas pessoais, não ofender os devotos, né? Não ofender um devoto só porque ele está tendo problemas na vida pessoal dele, na vida espiritual. Não menosprezar, não julgar um devoto que pensa de forma diferente da gente, né? A gente tem que ser muito tolerante com todas as pessoas, não só com devotos, né? Assim, né, que a gente tem que ser humilde, bacana com os devotos, mas outra pessoa que não tem vida espiritual a gente pode tratar de qualquer forma. Claro que não, né? Temos que ser humildes e tolerantes e perdoar a todos. Mas com os devotos, Krishna, ele fala que ele tem um trato especial. Então a gente também tem que seguir esse exemplo de Krishna. Mas, né, é bom repetir
que isso não vire uma ferramenta para abusos, né, para relacionamentos tóxicos. A pessoa, né, assim, em nome de ser humilde, de não cometer ofensas, a gente não deve tolerar, né, abusos pessoais, principalmente com outras pessoas, né? Então, se a gente sente que assim não está sendo saudável para a nossa vida pessoal se relacionar com um devoto ou com um grupo de devotos, é melhor se afastar e buscar outros que tenham mais afinidade. E se a gente vê que, na verdade, aqueles devotos que podem ser, inclusive, assim, mais experientes, né, mais antigos na consciência de Krishna do que a gente, estão tendo um comportamento abusivo com outras pessoas, a gente não deve ser omisso. Se tiver na nossa alçada consertar a situação, tentar consertar a situação, a gente tenta. Se não tiver, você procure alguém que possa consertar a situação. Então a gente tem que ter uma visão prática dessas questões também. Mas é isso, pessoal. Se tiverem perguntas ou comentários... Então vamos lá. Então, primeiro comentário aqui do Luiz. Boa noite, Luiz. O Luiz falou assim: boa noite, Hare Krishna. Existem erros que a pessoa não se arrependa de ter feito e seja permitido castigo ou vingança por tais erros? Darei um exemplo. Uma pessoa ruim que agrida um guru digno e a lei nada faça, é permitido agir por conta própria contra essa pessoa ruim, castigar de alguma forma essa pessoa ruim? Não, assim, a gente não tem direito de ser um justiceiro, né? Nem em questões materiais, nem em questões espirituais. A gente deve fazer tudo de acordo com o Dharma, né? Então, assim, vou dar um exemplo bem mais leve do que isso, assim, né? Por exemplo, que você falou de agressão, um exemplo bem mais leve. Não chega nem a ser uma agressão, né? Então, Rupa Goswami, o principal discípulo dele é Jiva Goswami, né? E Jiva Goswami, ele era, obviamente, assim, devotado ao guru dele, né, Rupa Goswami, como nós devemos ser, né, muito respeitosos ao nosso guru. Mas tem um outro devoto chamado Vallabhacharya que ele, assim, acaba agindo de forma muito desrespeitosa com Rupa Goswami, e Jiva Goswami, que é o discípulo, quer ir lá defender o guru, né? Então ele procura aquela pessoa, né, o Vallabhacharya, e assim corrige ele, né, dá muitas instruções e acaba corrigindo ele, que não era o dever dele, né? Não era ele que deveria ter ido lá e feito isso, porque ele era muito mais jovem, ele não tinha nada que ir lá a ver com aquelas pessoas, não era o dharma dele corrigir aquela pessoa. Então ele vai lá e vai proteger o próprio guru dele, vai lá e fala tudo assim, né? E corrige esse cara que ofendeu o guru dele. E depois Rupa Goswami não fica nem um pouco satisfeito com isso. Rupa Goswami manda ele morar num buraco de crocodilo, né? Que os crocodilos, eles cavam os buracos assim para poder ficar meio que hibernando, né? O nome não é hibernar, porque hibernar é só para animal de sangue quente. Animal de sangue frio tem um outro nome que eu esqueci. Mas os crocodilos meio que hibernam, né? Finge que o nome é hibernar. E depois eles saem desse buraco, né? Então tinha uns buraquinhos ali de crocodilo, ele manda a Jiva Goswami ficar morando naquele buraco de crocodilo para poder, assim, compensar o erro que ele tinha feito. Então nós não podemos ser justiceiros, né? Assim, a gente, se for o nosso dharma ir lá e consertar a situação, a gente tem que fazer. Se não for o nosso dharma, a gente não pode ser omisso, né? Mas a gente tem que procurar quem é o responsável por fazer aquilo, né? A gente tem que confiar no dharma, né? A gente não pode fazer justiça pelas nossas próprias mãos, porque a nossa capacidade de julgar não é absoluta. Então, se Krishna quer que a gente julgue, Krishna vai dar o dharma pra gente julgar. Se Krishna não quiser que a gente julgue, a gente não vai ter esse dharma. A gente pode até procurar as autoridades competentes. Se elas não fizerem nada, a gente só pode confiar na proteção e no controle de Krishna, né? Krishna é o juiz supremo. A Andréia comentou assim: o ideal é vigiar nossas atitudes para não ofendermos. Isso aí, perfeito, André. Temos que orar e vigiar nossas atitudes, exatamente. O Rodrigo ele comentou assim: é como a história da prostituta e o Brahmana. Tem algumas histórias da prostituta e o Brahmana, não sei qual é essa exatamente, mas não sei qual é essa, mas tem uma história do guru e do discípulo, né, que estão atravessando a moça assim, né, no rio, e aí o discípulo, ele vê o guru assim botando a moça nas costas e atravessando o rio, e ele não entende se ele era um renunciado, porque que ele podia estar
dando, assim, né, assim, carona pra essa moça nas costas, né? E aí o guru explica que, na verdade, ele nem pensou na moça, né? Ele só tava fazendo um ato bondoso. Ele falou, você não para de pensar nela, né? Você ficou o tempo todo pensando nela, né? Então talvez seja isso, né? Tipo assim, que a gente às vezes julga alguém só pelo aquilo que a gente tá vendo. A gente não pode ser muito apressado nos nossos julgamentos porque a gente não conhece a mente das pessoas, né? A Anne comentou assim, vi um devoto associando a imagem de Chaitanya com armas. E não consegui ficar omissa. Tentei ser delicada, mas ainda assim sinto que posso ter cometido alguma ofensa. Assim, debates entre devotos para estabelecer pontos filosóficos, né, são coisas muito saudáveis, né? A gente não precisa, assim, num debate, num ambiente de debates saudáveis, né? Se a gente tem educação, se a gente se expressa da forma correta, não tem problema, né? A gente expor a nossa visão, né? Ou a gente não concordar com a visão até de um devoto mais qualificado que a gente tem esse direito, às vezes, de discordar das pessoas com educação, né? Sempre com educação, quando se trata, né, de questões, né, como essa. Agora, o problema são esses debates na internet, né? Porque a internet definitivamente não é um local que parece muito saudável para esse tipo de debate. As pessoas se alteram muito na internet, eles têm um contato pessoal, né? Então a gente acaba vendo muita banalização nesses debates. Eu particularmente não gosto muito de participar de qualquer debate na internet, né? Eu prefiro participar de debates assim com pessoas que eu sei que são inteligentes, né? Que eu posso ter total assim, abertura para falar que discordo delas, né? Eu prefiro, né, com pessoas que eu sei que não vão agir dessa forma, né? Então, justamente para não acabar criando esse ciclo de ofensa, eu prefiro não debater, né? Então, se eu discordo numa pessoa que eu sei que não dá para debater, eu prefiro falar aqui no Clube do Dharma o que eu gostaria de ter falado para ela, mas falo de uma forma genérica. Tem pessoas que são muito boas de debater, né? Mas tem outras que melhor não. O que fazer quando vemos uma pessoa interpretando a filosofia à sua maneira ou distorcendo-a sem ofendê-la? Então, a gente tem que conhecer a pessoa, né? Se dá um toque, se a gente começa a perceber que a pessoa não vai aceitar bem, não vai querer dialogar, debater numa boa, aí melhor não insistir, né? Mas assim, se a gente vê que a pessoa deu abertura, a gente continua, né? Então a gente se aproxima com a educação, a gente tenta um primeiro contato. Se der, deu, a gente continua, né? Se não der, Haribol. Assim, a gente aperta o botão do Haribol. A Luísa perguntou assim, como Shiva é visto dentro da linhagem Vaishnava? Krishna fala para não adorarmos os semideuses, certo? Então, Shiva, muitas vezes a gente fala que Shiva é um semideus, mas para ser bem preciso, Shiva nem é um semideus. Shiva é Shiva, né? Shiva, ele tem um Shiva Tato, a categoria dele totalmente à parte, porque ele é muito mais poderoso do que qualquer alma. Nenhuma alma chega aos pés de Shiva. Shiva, ele está além de qualquer alma. Mas, ao mesmo tempo, ele não é poderoso igual Krishna, né? Ele é um servo de Krishna. Então, assim, Shiva, ele nem pode ser considerado uma alma como a gente. Todos os semideuses são almas como a gente, né? Então ele não pode ser considerado um semideus porque ele não é uma alma como a gente. Ele é muito mais poderoso do que qualquer alma, do que qualquer semideus. Mas ao mesmo tempo ele não pode ser considerado Krishna ou um avatar de Krishna porque ele não é tão poderoso tanto. Então ele é um grande devoto de Krishna, né? Um devoto realmente especial. E a gente sempre fala do Dharma, né? Assim, tem a nossa missão. Shiva, ele é tão poderoso que ele tem 7 Dharmas diferentes. A gente já fez uma live aqui no Clube do Dharma. Foi bem legal, pelo menos eu gostei muito, que foi qual é o Dharma de Shiva. Que na verdade a gente fala que Shiva não tem só um Dharma, ele tem esses 7 Dharmas, a gente explicou lá. Então ele é um grande devoto, né? Assim, ele é um dos maiores devotos de Krishna. Muito especial mesmo. A Cris perguntou assim, boa noite, Cris. Se guardarmos a foto de Vaishnavas que já desapareceram, que tínhamos afinidade, mas esse sentimento mudou, nós cometemos ofensa? Então, assim, é melhor a gente tentar sempre ver o melhor nos devotos, né? Mesmo que, assim, tenha uma pessoa, né? Mesmo que esteja viva ou que já não esteja mais viva, né? Que a gente tinha afinidade com ela, apreciação, e depois isso muda, né? É melhor a gente tentar ver o que a gente apreciava nela, né? A gente sempre buscar essa apreciação, né? Mas o ponto é sempre o mesmo, né? Independente do devoto estar vivo ou não estar mais vivo,
Se aquele de volta incomoda a gente de uma forma especial e a gente já tentou mudar esse sentimento, mas não consegue, é melhor a gente apreciar ele à distância, né? Não tentar forçar assim uma intimidade que pode acabar levando a uma ofensa, né? Então, às vezes, algumas pessoas a gente vai conseguir respeitar de longe, de perto não vai dar, né? Então é isso, assim, se você não está conseguindo mudar seu sentimento em relação a alguém, é melhor manter a distância, né? O respeito, nesse caso, vai ser manter a distância. Podemos ofender também em pensamentos quando fazemos julgamentos precipitados? Podemos, né? Essa ofensa de julgar de forma precipitada, ela é muito mais leve do que a ofensa verbal, né? Quando você, assim, verbaliza algo ofensivo para uma pessoa, e a ofensa verbal, ela é muito menor do que quando você faz algo prático, né? Você demonstra de forma prática, ou você acaba criando uma dificuldade para aquela pessoa que você não tem uma boa disposição, né? Então a ofensa mental ela é mais leve, é mais fácil da gente conseguir purificar ela do que a ofensa que já foi verbalizada. E a ofensa que foi verbalizada, ainda assim, é mais simples do que aquela que já gerou uma ação, né? Que já criou uma situação nesse mundo. Mas sim, continua sendo uma ofensa e a gente tem que tomar cuidado com essas mentais, né? A gente sempre acaba fazendo julgamentos nesse mundo, é inevitável, né? Não dá pra falar, não julga, porque a gente sempre vai julgar todo mundo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos que a gente está fazendo, né? Principalmente na era de Kali, a gente tem muito forte a tendência de julgar e mentalmente a gente sempre acaba ofendendo uma pessoa ou outra, né? Então a gente tem que tomar pelo menos o cuidado disso não virar algo prático, né? Quando a gente tiver um pensamento ruim com alguém, a gente pelo menos tentar buscar ver algo positivo nessa pessoa. Falar que a gente, para não julgar ou falar para nunca fazer uma ofensa mental é pedir demais nessa era de Kali, né? A gente ouve uma instrução dessa dá até desânimo, porque a gente nunca deixa de julgar. Então, assim, não sejamos realistas, a gente vai julgar as pessoas, né? Vai ter pessoas que a gente não vai gostar, mesmo que sejam bons devotos. Então, assim, a gente tem que fazer o possível para isso não virar uma ação prática, né? A gente guarda isso dentro da gente, isso já é, assim, um esforço, né? Sendo bem realista. O Jorge agora, boa noite, Jorge. O Jorge perguntou assim, o apego, o medo e a ira é a raiz de todas as ofensas? Não, essas são manifestações das ofensas. A raiz de todas as ofensas é a inveja, né? Assim, o apego, o medo e a ira são consequências da inveja. A inveja é o desejo de você ter algo que uma pessoa tem com exclusividade, ou seja, você quer aquilo que a pessoa tem e quer que ela não tenha mais, né? A cobiça, você quer algo que a pessoa tem, mas você não se importa dela continuar tendo, né? A inveja é pior, né? A inveja você quer possuir algo com exclusividade, algo que não é seu, algo que é outra pessoa. Então a inveja, Rupa Goswami fala que é o único sentimento que não pode ser purificado, porque ele vai falar que é a raiz de todas as impurezas, né? Então, a raiz das ofensas é a inveja. A Kátia, boa noite, Kátia. Kátia comentou assim, criticar é carregar o fardo alheio. O silêncio é a melhor resposta. Perfeito, assim, um bom complemento, né? Assim, se você tá criticando muito, você não conhece, né, as dificuldades que a pessoa passou, você não sabe. Então, às vezes, é melhor a gente, né, se a gente não conhece a realidade da pessoa, talvez seja melhor respeitar isso. Prema, boa noite, Prema. O que fazer quando o devoto cometeu ofensas com você, mas mesmo assim não se importam em pedir desculpa? Como devemos agir? Então, se a pessoa ela tem uma postura ofensiva, uma postura muito crítica, e simplesmente não dá para ter um relacionamento saudável, um bom relacionamento com essa pessoa, né? Se assim, você está fazendo esforço para não julgar a pessoa, mas a pessoa te julga constantemente, assim, mas ela é um devoto, a gente entende que Krishna, de certa forma, está cuidando dela, né? Krishna, uma hora, vai mostrar para ela, assim, as ofensas que ela está cometendo, então a gente tem que achar que Krishna vai corrigir as ofensas dela, né? Porque não é a gente que tem que corrigir esse comportamento dela, não nos cabe isso, né? Um mestre tem que corrigir as ofensas dos seus discípulos, né? Assim, um líder tem que corrigir as ofensas dos seus liderados. Mas assim, se a pessoa não é nosso discípulo, se nós não somos o líder da pessoa, a gente não tem o dharma de corrigir ela. Então é muita arrogância, muita pretensão nossa, né? Querer corrigir a ofensa que a pessoa cometeu a gente tem que perdoar aquela pessoa, mesmo que ela não tenha buscado o nosso perdão, e depois se afastar. Deixa ela, né? Se a gente vai acabar tendo uma relação ruim com ela, porque ela está criticando, está ofendendo a gente, deixa essa relação de lado, né? Assim, você perdoa ela e se afasta. Ao mesmo tempo, né, você não vai ser, assim, né, não vai se machucar, né? Você não vai se forçar
a estar naquela relação. Então você mantém a relação à distância, né? Mas de boa, né? E perdoa. Mesmo que ela não pediu perdão, né? Pedir o perdão é o dharma dela, perdoar é o seu. Então você faz a sua parte e se afasta. Agora o Girivaradari, o dono da pergunta aqui. Nós absorvemos algo do karma da pessoa que criticamos? Boa pergunta, Girivaradari. Nunca tinha pensado nesses termos, né? Se a gente absorve uma parte do karma da pessoa que a gente criticou, mas com certeza a gente acumula um karma por estar criticando, né? A gente vive agora nessa cultura de cancelamento, então toda hora a gente está querendo, isso acaba sendo transportado para as relações entre devotos, né? Alguém pensa algo diferente da gente, alguém se comporta de uma forma que a gente não se comportaria, alguém adora Krishna de uma forma que a gente não ia adorar, a gente quer cancelar aquelas pessoas, né? Então a gente vê assim, às vezes, devotos que fizeram muito, né, por Prabhupada, muito pelos devotos, mas que cometeram um erro, ou pelo menos assim agiram, né, de forma que a gente não agiria, e aí a gente quer cancelar aquela pessoa, jogar, né, assim, por ralo abaixo todo o esforço que ela fez, todo o serviço. Então a gente não deve, tem que tomar muito cuidado com essa tendência de criticar e ao mesmo tempo, né, equilibrar isso com o que a gente já falou, né, de não aceitar qualquer abuso. Mas não sei se a gente absorve uma parte do karma daquela pessoa, com certeza a gente acumula. Boa pergunta, vou pesquisar, Girivaradari. O Swami, ele perguntou assim: fiquei aqui pensando que esse comportamento respeitoso, não ofensivo, pode ser aplicado a todos na vida cotidiana. Não é fácil, mas a vida ia ser tão melhor. Hare Krishna. Ótimo comentário, Swami. É exatamente isso que Krishna fala no capítulo 12, né? E no capítulo 9 da Bhagavad Gita. A gente tem que ser respeitoso com todo mundo. Krishna vai falar que um devoto ele é equânime, ele não vê diferença entre uma vaca, um elefante, um cão, um brahmana, um comedor de cachorro. Ele vê todo mundo, né, como parte de Krishna. Ele tenta ser respeitoso com todo mundo. Mas ao mesmo tempo, Krishna fala que ele mesmo dá um respeito especial para os devotos, né? Então, a gente entende que o devoto merece um respeito especial, mas isso não exclui a necessidade de ser respeitoso com outras pessoas, porque Krishna está no coração de todas elas, e todas elas são devotas em potenciais, né? Isso, inclusive, não se aplica nem a pessoas, se aplica a animais, a vegetais. Temos que ser respeitosos com todos, porque todos são devotos em potenciais, né? Mas aqueles que já estão vivendo a devoção merecem um respeito especial. Mas ótimo comentário. A Andrea falou assim: Chaitanya já dizia sobre respeito. Podemos não ter muita fé nem os 4 pilares do Dharma, mas devemos respeitar os devotos. É exatamente daí que vai vir a fé, a força para seguir os pilares, o conhecimento, é desse respeito aos devotos. A Bhaktin Rosana comentou assim: devemos então criar o hábito de mudar nossa forma de agir em relação ao outro. Exemplo, aceitar que cada um tem sua forma de pensar e agir diferente de nós. Com certeza, né? A gente tem que entender e respeitar a diversidade, a pluralidade desse mundo, né? Não devemos, assim, achar, seria arrogante achar que só o nosso comportamento, só a nossa forma de pensar é correta, que Krishna só aceita uma forma, né? A Cris comentou assim: penso que temos que vigiar o tempo todo, mesmo porque não sabemos quem é devoto ou não. Prabhupada falava exatamente isso, e Bhaktivinoda fala isso no Krishna Samhita. A gente não sabe quem é devoto ou quem não é, ou qual o nível de avanço de um devoto, né? Uma pessoa que a gente pode achar que é um devoto imaturo, ela pode estar seguindo o processo há muitas vidas. A Ju comentou assim: por que acontece tanto de focarmos nas coisas negativas do que nas positivas? Prabhupada chamava isso da visão da mosca, né? Prabhupada fala que nesse mundo a gente tem a tendência a focar nos defeitos. A mosca, ela foca na sujeira, né? Pode estar um local florido, cheio de coisas maravilhosas, ela foca na sujeira. Prabhupada fala que a gente tem que criar a visão da abelha. A abelha, ela pode estar passando num terreno baldio, se tiver uma plantinha, uma florzinha, só uma coisa boa lá, ela vai lá e vai pegar o néctar, né? Então a gente tem que criar essa cultura de apreciação. Procurar algo que tenha, né, de bom em alguém e apreciar isso. Prabhupada fala que para a gente aprender esse caráter de apreciação, a gente tem que estudar a vida de Narada Muni. A Anne comentou assim: verdade, temos que exercitar a tolerância e humildade. Perfeito. E a Flávia comentou assim: a gente costuma transbordar o que temos em excesso em nós. Às vezes, se alguém está transmitindo algo não bacana, deve ser porque dentro isso também está acontecendo. Por isso é bacana não julgar. Exatamente, né? Se uma pessoa ela faz isso com constância, repetidas vezes, né, já está caracterizando um comportamento tóxico, né? A gente pode tentar corrigir essa situação, e se a gente não consegue, é melhor se afastar. Mas muitas vezes é isso. Muitas vezes a pessoa está pedindo socorro, está pedindo ajuda, né? Quando ela está assim, sendo agressiva, né?